Olá pessoal, esse é o podcast da FAACS e é muito bom ter você aqui. Eu sou o professor Harerton e hoje nós preparamos um conteúdo muito especial. Recentemente nós fizemos aqui na faculdade um evento chamado Profissional do Futuro, prepare-se para as novas vagas em Aracruz. Nesse evento nós recebemos alguns convidados de diferentes setores que vieram falar como Aracruz está passando por um momento único em sua história. Nós gravamos esse evento e transformamos ele em 3 edições especiais do nosso podcast. No programa de hoje nós vamos receber o Júlio Brasileiro, ele é gerente de manutenção do grupo Imetame Logística Portos. Ele vai falar de tudo que está ocorrendo na preparação do lançamento deste que vai ser um dos portos, ou se não o porto mais moderno do Brasil. Ele vai falar também como que a instalação desse porto vai movimentar a economia da região, gerando diversas vagas de emprego, tanto diretas como indiretamente. Nesse sentido, se você quer estudar ainda esse ano, a FAACS está ofertando seus cursos na modalidade à distância, o curso de Engenharia de Produção, o curso de Administração, o curso de Pedagogia e também, junto com o Centro Educacional de Aracruz, os novos cursos técnicos, o curso de Técnico em Informática para a Internet, o curso de Técnico em Portos. Então essa é a hora de você estudar. Para maiores informações, acesse o nosso site faacs.com.br ou então o ead.faacs.com.br. Espero que você goste desse conteúdo que a gente preparou para você. Quero chamar o Júlio Brasileiro. Imagino eu seja uma pessoa que ama o país. Júlio, vou carregar a sua apresentação. Gente, boa noite a todos. Nossa, o pessoal deve estar dormindo, né? Boa noite. Boa noite, muito bom. Bom, eu sou Júlio Brasileiro. O Brasileiro é nome mesmo, não é apelido. Eu sou profissional de engenharia e automação já há quase 40 anos. Estou na indústria, né, desde os anos 80. E de formação eu sou eletricista e trabalho com automação, mas vai ter que mudar? Tudo bem. É só o laser point, tá bom. E eu trabalho no ambiente portuário já há quase 20 anos, tá? Primeira vez que eu pisei num porto na minha vida foi em 2004, no terminal de Vila Velha, né? Ainda na época que pertencia à Vale, era uma coligada da Vale, né? O Jefferson, que está aqui com a gente, também está nesse empreendimento e trabalhava com a gente lá. Bom, e eu embarquei nesse projeto com a Imetame já vai para quase 2 anos, tá? Esse projeto, eu preparei aqui uma apresentação, ela é bastante pictórica, assim, eu trouxe bastante imagem, né? O meu propósito aqui com vocês, eu venho atuando junto com a Imetame Logística Porto, em 2 frentes principais. A primeira delas é que eu fui contratado, eu fui chamado para entrar para o time da Imetame Logística Porto como gerente de manutenção e equipamentos de um porto que ainda não existe, de um porto que está sendo construído. Então, o que um gerente de manutenção faz em um ambiente, em um porto que está sendo construído? Eu estou atuando como suporte especialista, eu estou junto com a engenharia, acompanhando o trabalho da engenharia, como cliente, né, como cliente final, como aquele que vai rodar o porto, como aquele que vai trabalhar com o porto, e também responsável pela especificação de todos os equipamentos de movimentação de carga do terminal, ok? Estamos falando de um complexo portuário significativo, tem algumas... Eu trouxe uma série de imagens, eu vou mostrar para vocês, mas antes de tudo, igual o secretário estava falando um pouco antes, quando ele falou a respeito dos empreendimentos que estão acontecendo em Aracruz, o porto da Imetame, ele não é um PowerPoint, ele é verdadeiro, ele está acontecendo mesmo, né? Ele tem, em função das burocracias e todas as dificuldades que se tem para empreender no Brasil, a Imetame Logística Porto, ela existe já tem bastante tempo, desde 2009, já tem bastante tempo, né? Mas a obra de construção, efetivamente, ela foi iniciada há mais ou menos 2 anos e meio, tá? Quando foi que a gente obteve todos os licenciamentos e tudo mais, que não é bem simples, né? Mas hoje nós temos uma obra que está em andamento de uma forma impressionante, de uma forma fantástica. A Imetame está fazendo naquele porto o que ninguém faz, em lugar nenhum, né? Trabalho com porto há 20 anos, eu nunca vi, né? E estamos aprendendo muito. Passa aí, por favor. Estamos falando de um complexo portuário, não é simplesmente... Eu falar simplesmente um terminal, eu estaria diminuindo a importância do empreendimento, mas não é isso. Porque
Isso aqui é um histórico rápido para quem é daqui, talvez já conhece a Imetame enquanto empresa, né? A Imetame é uma holding, ela possui várias empresas. A Imetame ela é a empresa de metal mecânica que todo mundo conhece, que fica ali do lado próximo ali da polícia, perto da prefeitura, daquele negócio da prefeitura que fica ali próximo do Oriundi, né? É uma empresa que trabalha, que tem 43 anos de existência, 43, vai para 44 agora. É uma empresa local, é uma empresa familiar, extremamente relevante para o município, né? Em épocas que ela faz parada de fábrica, ela se especializou em paradas de usina, em paradas de fábricas relacionadas ao papel e celulose. Foi onde ela nasceu, né? A Imetame nasceu dentro do berço da Aracruz Celulose. Então, estamos falando de uma empresa aí que oscila em termos de empregado, em termos de colaboradores, de 3.500, 4.000 a 7.000 empregados, né? 7.000 colaboradores que trabalham com a empresa fazendo isso, fazendo parada de fábrica, fazendo fabricação. Hoje a Imetame tem trabalhado na fabricação de peças utilizadas em subsídio, peças que vão trabalhar 2, 3 quilômetros de profundidade no mar, em suporte à operação de plataformas de petróleo. Enfim, é o que ela tem feito. Então, a metal mecânica que fabrica e mantém grandes indústrias de papel, celulose, siderurgia, óleo e gás, é a empresa mãe, ok? Também há a Imetame Energia, que também explora a produção de óleo e gás em terra, né? E que a Imetame tem alguns poços em que ela extrai petróleo e extrai gás, e lá em Camaçari montou-se uma usina térmica, hoje ligada no grid, fornece aí na casa de 130 megawatts na ponta, a partir de gás natural, também pertencente ao grupo. A Imetame também atua na área de rochas, tem uma fábrica, tem uma empresa de beneficiamento de rochas, rochas ornamentais. Acredito que vocês saibam, o Espírito Santo creio que o maior exportador de rochas ornamentais do Brasil. O nosso granito, ele é extremamente apreciado no exterior, né? A maior parte das rochas naturais do granito, seja o granito branco, seja o granito cinza, os nossos clientes, eles são Estados Unidos e Oriente Médio, em sua grande maioria, 94% desse granito vai lá para fora. E a Imetame, ela também empreende nessa área de rochas naturais. E aqui a empresa de logística, tanto o conjunto de terminal portuário, como também a ZPE. A ZPE é uma zona de processamento e exportação, que é esse condomínio empresarial, né, que foi autorizado para a implantação, a primeira ZPE privada autorizada para a instalação no Brasil, pela Imetame, aproveitando o fato de estarmos construindo próximo de um complexo portuário em construção, além do fato de estarmos dentro da área da Sudene. E os benefícios fiscais, as isenções fiscais, elas são cumulativas, elas não se cancelam, elas não se sobrepõem. Então, realmente é algo muito bom. Por favor. Bom, vamos falar um pouquinho do porto. São poucos slides aqui com dados, depois eu vou mostrar uma série de imagens em 3D. Essa apresentação minha aqui, eu chamo ela de um 3D virtual. Porque a minha ideia aqui para vocês é mostrar para vocês o que vai ser esse porto. Que porto é esse, ok? A infraestrutura portuária brasileira, ela é muito, muito fragilizada, ela é muito deficitária. A maioria dos portos brasileiros, eles sobrevivem com dificuldades. Em função, hoje no mundo estamos na lanterninha da produtividade portuária. Na América Latina, completamente na lanterninha. Os nossos irmãos, os nossos amigos, seja Chile, Peru, Argentina, Uruguai, México, todos eles estão muito à frente de nós em termos de produtividade, volume, etc. E nós temos uma costa enorme, então existe muita oportunidade de empreender. Existe muita oportunidade. O maior porto brasileiro, principalmente voltado para o contêiner, está em Santos. Para quem conhece Santos, Santos é o caos. Santos está completamente saturado. Santos não tem mais para onde crescer, né? Com um canal de acesso de mais de 20 e tantos quilômetros, com limites de todos os tipos, com restrições de todos os tipos, mas nós estamos preparando um terminal portuário, um complexo portuário para operar com os maiores navios que hoje trafegam no mundo. Isso é algo que é um diferencial enorme, tá?
Esse aqui, por exemplo, é um porta-container de 366 metros de comprimento. O maior navio container que trafega no mundo hoje mede 400 metros. Apesar de essa apresentação estar apresentando esse navio 366 por 51 de largura, o nosso terminal está sendo construído para o maior navio que trafega no mundo hoje, que nem para o Brasil ele vem. Porque os portos brasileiros não estão preparados para recebê-lo. Tá? Por causa da profundidade que ele trabalha, né? O último númerozinho aqui é a profundidade, é o calado dele. O calado é o quanto ele entra para dentro d'água. E aqui estamos falando de um navio que ele aprofunda 15 metros para debaixo da água, além do espelho. E o navio que nós estamos falando para receber aqui no porto da Imetame é um navio de 400 metros por 62 por 16,5. Esse navio hoje trafega no mundo em alguns lugares, né? De 2020 para cá, esses navios já têm sido lançados no mundo e não tem nenhum porto brasileiro que realmente está em plenas condições de operar tal tipo de navio, tá? Também estamos falando de graneleiros, também estamos falando de navio-tanque, também estamos falando do VLCC, que são os maiores navios que transportam óleo e combustível no mundo. Quando você olha assim, fala assim, engraçado, a gente está falando de container, é isso mesmo? É só de container que a gente está falando? Não, não necessariamente. Vamos para o próximo slide, por favor. Esse aqui é uma vista direta do cais, tá? Essa imagem, ela é uma imagem artística, evidentemente, mas é uma imagem artística baseada no projeto. Ela é baseada no layout, é baseada no projeto de engenharia. Esse cais está sendo construído hoje, ele já existe, parte dele já existe, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, depois eu vou ter algumas outras imagens em outras posições para vocês enxergarem, mas observa só, esse quebra-mar aqui, ele já está pronto, já foi completamente construído, são 1.100 metros de cais, 1.100 metros de área acostável, que eu posso encostar um navio para operá-lo. Do lado de cá, esse é para container, tá vendo? Um cais com 1.100 metros para até 3 navios. Aí aqui eu tenho o navio New Post-Panamax, que é para 14.000 TEUs. O TEU aqui é uma unidade de medida da área containeira. Em inglês seria 20 Equivalent Unit, é uma unidade equivalente de 20 pés. Container que roda por aqui é 20 pés ou 40 pés. 20 pés, aproximadamente 6 metros de comprimento. 40 pés, aproximadamente 12 metros de comprimento. Volume em terminal de container, a gente mede em TEU como uma medida padrão. Então, o TEU mostra a capacidade que eu tenho de armazenagem em container de 20. Se eu botar um de 40, eu ocupei o espaço de 2. Então, eu tenho 2 TEUs, ok? Então, aqui nós estamos falando de um navio que consegue caber simultaneamente 14.000 containers de 20 pés dentro dele. É um grande bacião. Só que nós também estamos preparados, ou estaremos preparados, para receber esses navios que recebem um nome até engraçado, parece aqueles Transformers, Megamax, que é de 23.000 TEUs. É um monstro esse navio, tá? Por exemplo, a CMA-CGM, que é a terceira maior shipping company do mundo, ela já tem uns 20 e poucos navios desses trafegando no mundo. A MSC, que é a maior shipping company do mundo, tem alguns desses navios trafegando no mundo. A Maersk, como a segunda maior shipping company do mundo, já tem outros tantos. Por quê? Porque esses navios enormes, eles têm um monte de tecnologia embarcada, conseguem transportar muito mais container, com menos combustível, com uma tripulação um pouco reduzida, mas, por outro lado, com muito controle e tudo mais, tá? Então, esse aqui é o propósito. E com capacidade para 1,6 milhão de TEUs, ou seja, de containers de 20 pés por ano. Isso nós estamos falando da capacidade máxima de movimentação anual do terminal, do porto, na sua condição plena, ok? Esse terminal, esse porto, ele está sendo desenhado para ser implantado em fases. Estamos falando de um empreendimento 100% privado. Não é o governo que está construindo, é um empresário local que está construindo. Em condições normais, nenhum empresário constrói um porto. Em condições normais, o empresário, ele instrumentaliza o porto, mas ele não constrói, não é ele quem constrói. Porque os custos, eles são extremamente proibitivos. A Imetame é uma empresa muito verticalizada e bastante arrojada. Então, o que está acontecendo hoje é que a própria Imetame ela é a sua própria construtora.
né? Se você anda aqui na S257, de vez em quando você vê uns carretões com o número atrás dele, 05, 07, 96, 52. Aquelas carretas, aqueles não são carretas, né? São caminhões de 4 eixos, são todos da Imetame, que estão vindo na Monte Serra, que é uma mina de granito, de onde ela extrai um granito cinza muito valioso. Mas o granito, menos de 30% do que é extraído é bom para produzir granito em placa. O resto é rejeito. Esse rejeito a Imetame trata de duas formas. Uma, transforma uma parte disso em brita, seria a Imetame pedras estruturais, né? É uma outra frente, que ela está produzindo para usar aqui. E ela já está usando, porque a Imetame montou uma fábrica de asfalto, uma usina de asfalto e uma fábrica de pré-moldados dentro do porto. Então ela está produzindo o seu próprio concreto, ok? E as outras rochas ela está utilizando para a construção do quebra-mar. O quebra-mar é uma espécie de talude, uma espécie de montanha artificial que você faz dentro do mar, que tem mais ou menos uma base de 80, 90 metros de largura, e ele vai subindo para poder criar uma área de remanso aqui dentro, onde eu possa operar sem a influência das ondas e sem a influência das correntes de águas que estão do lado de fora. Nós estamos em mar aberto aqui. Então eu tenho que fechar, eu tenho que cercar o porto. Esse quebra-mar aqui é o quebra-mar que foi construído pela Jurong, que é a nossa vizinha, ela está do lado de cá. A Jurong está à nossa direita, tá? Que é a empresa singapurenha, que é o estaleiro. E o quebra-mar deles parava aqui, ó, nesse ponto, é o quebra-mar da Jurong, porque o cais da Jurong está do lado de cá, que é um berço único, tá? O que a Imetame fez? A Imetame fez um acordo com a Jurong, e a Imetame está expandindo o quebra-mar da Jurong em 2,2 quilômetros, em um mar que já está a 16 a 17 metros de profundidade, a 19 metros de profundidade. A Imetame já avançou 1,2 quilômetros até aqui, mais ou menos, que ela já construiu. E ela já avançou 1,2 quilômetros aqui. Então a Imetame já construiu praticamente 70% do quebra-mar necessário para a implantação do porto, feito com equipe própria, transportando pedras com a frota própria, retirando pedra da sua própria mina, tá certo? E com uma equipe enorme aqui, tem mais de 400, 500 pessoas trabalhando ali como construtores, trabalhando na construção civil desse terminal. Dá mais um clique aí, por favor. Aqui é o terminal, o multicarga, o multipropósito. Aqui são 390 metros. Isso aqui é uma dársena. Para quem vai se interessar em aprender sobre instalações portuárias, o técnico portuário, aprender como que um porto funciona, o Espírito Santo ele tem uma vocação natural para a exportação e importação de carga geral. Nós recebemos atualmente uma quantidade de veículos enorme, é a principal entrada de veículos do Brasil. É o principal exportador de pedra. Nós também estamos exportando produtos siderúrgicos. Então, a Imetame produz carga geral a partir do momento que ela produz aquelas peças enormes. Quando você passa na frente do porto, você vê umas colunas enormes de 10, 12 metros de altura. Aquilo ali é uma âncora que fica a 3 quilômetros de profundidade, enterrado na lama, lá no fundo do mar, para estabilizar o funcionamento de uma plataforma de petróleo. A Imetame fabrica aqui. Então, esse porto, ele atende também a isso. Então, esse terminal multipropósito aqui é um cais com 390 metros para operação de carga geral. Estamos falando aí de 2 milhões de toneladas por ano, granito, aço longo, aço plano, bobina, vergalhão, etc. Tá? Me ajuda aí. Veículos, veículos eu disse, exatamente, você fez assim, eu estou tentando interpretar. Estamos falando aí talvez de 250 mil veículos ano, é muito carro, né? entrando para o Brasil via Estado do Espírito Santo. E nós oferecemos ao mercado uma série de benefícios, mas além dos benefícios fiscais, nós temos de oferecer uma estrutura correspondente. O secretário estava falando, no começo da fala dele, ele falou uma coisa muito interessante.
a cadeia produtiva, um porto, ele não produz um prego. Porque somos prestadores de serviços, nós movimentamos carga, nós viabilizamos o transporte, a nacionalização ou a internacionalização de carga, é isso que a gente faz. A gente movimenta a carga, é o nosso papel, somos prestadores de serviços, simplesmente assim, tá certo? Só que tem um detalhe, a cadeia produtiva que está por detrás, ela não funciona se ela não consegue escoar o que ela produz. Então, um porto, ele é uma alavanca natural que faz com que toda a região se desenvolva. É isso que acontece quando você põe um complexo portuário desse em funcionamento. Se na área de container a gente vai ter, sei lá, na primeira etapa 800, 1.000 empregados, 1.200 empregados, você pode multiplicar isso por 5 pensando no entorno, pelo número de oportunidades que vão surgir dentro na própria região. Passa para o próximo, por favor. Aqui também estamos falando de um terminal de granéis sólidos. Aqui são 600 metros, tá? Granéis sólidos, estamos falando principalmente de produtos agrícolas, através de correia transportadora, tá? Soja, milho, farelo de soja, fertilizantes e outros, tá? Aqui, navio Capesize, 150 mil, isso aqui é o peso bruto dele, tá? Seria a tonelagem, a capacidade máxima, com armazenagem aí de 480 mil toneladas. É uma estrutura também que hoje o Brasil é bastante deficiente, tá? E o próximo, que é o terminal de granéis líquidos, que trabalha aqui, ó, montando no próprio quebra-mar, tá vendo aqui? Esses 2 berços aqui são berços que vão fazer uma operação que a gente chama de ship to ship, ou seja, as plataformas de petróleo, elas transportam, o que elas produzem são transferidos para navios de menor porte, que pega mais ou menos 1 milhão de barris. Esse tipo de navio ele não é preparado para fazer viagem transoceânica, então ele só trafega na costa. Então esse navio sai da plataforma e vem para cá. E aqui eu tenho atracado um grande navio que vai comportar mais de 2 milhões de barris, para que ele possa receber o petróleo, o óleo cru que está no navio que veio da plataforma e passa para ele. Depois que esse navio grande, esse VLCC, ele é cheio, então ele sai daqui e vai lá para algum lugar do mundo levando esse óleo. Essa é uma operação típica, antigamente isso acontecia no meio do mar, era uma operação extremamente perigosa, extremamente complicada, então hoje ship to ship só se faz nessa condição abrigada. Nós vamos oferecer 2 berços para a operação ship to ship. E aqui é um berço para bunkering, que seria para realmente a armazenagem de óleos combustíveis. Então seria do lado de lá o óleo preto, o óleo bruto, e aqui seriam líquidos combustíveis já processados, ok? Pode passar para o próximo, por favor. Isso aqui é a proposta de valor do porto. Nós estamos falando de um porto privado, estamos falando de um porto de águas profundas. Eu participei na época do sonho do porto de águas profundas no litoral sul do Espírito Santo, que naufragou o sonho junto com o porto, e não saiu do papel. E isso aqui nós não estamos falando nada do papel, nós estamos falando de que está em construção. Nós temos prazo para esse porto entrar em operação, né? Os nossos prazos são bem arrojados, são bem agressivos, nós temos muita coisa a fazer pela frente. 17 metros de profundidade, não existe nenhum terminal container do Brasil com essa profundidade, nenhum. Tá? Ali não tem restrição nenhuma, eu consigo operar sem nenhuma restrição. O Power Shore Supply, ou Shore Power Supply, é a gente preparar o terminal com a capacidade de eu fornecer energia elétrica para o navio, energia de terra para o navio. É uma questão ambiental. Hoje é sabido que num terminal container como esse, mais de 60% da pegada de carbono de um terminal desse vem do navio que está operando. Porque o navio, a máquina dele roda o tempo todo, e ele é um hotel flutuante. Ele depende de geração de energia elétrica interna. E na Europa, por exemplo, já existe uma regra estabelecida para até 2030, onde nenhum navio atracado vai poder continuar ligado. Para ele se desligar, ele tem que ligar na energia elétrica de terra. Nós estaremos preparados para isso, ok? Tem a questão dos combustíveis. A área total é 1 milhão de metros quadrados. Para vocês terem uma noção desse tamanho,
cabe dentro de uma área de 1 milhão de metros quadrados mais de 120 campos de futebol, campo profissional de futebol. Estamos falando de um potencial hub porque é um porto que vai receber grandes navios para receber toda a carga para dentro e ele redistribuir para navios menores, porque aí se os outros portos podem receber navios menores, eles vão receber esses navios. Então eu passo a ser um transshipment. Eu recebo carga de outros portos e coloco no navio grande e ele vai embora. Chega um navio grande, atraca comigo, deixa comigo e eu redistribuo em navios menores. Isso me dá a oportunidade de quase triplicar a minha capacidade de movimentação de carga. Tá? Passa a ser uma nova alternativa de conexão do Sudeste, menor distância entre Singapura e Brasil. A plataforma logística, zona de processamento e exportação, integração multimodal e armazéns. Eu tive a oportunidade de trabalhar em apoio à Vale, num projeto uma vez lá em Moçambique, onde foi implantada a mina de Moatize, a maior mina em céu aberto de carvão, né? No interior de Moçambique. Né? Qual era o maior desafio, além da construção da própria mina? Alguém poderia falar claramente? Escoamento. O que a Vale teve que fazer? Ela teve que basicamente construir uma linha inteira, uma rede ferroviária inteira dentro do país para conseguir botar para fora, porque não tinha como sair aquela produção enorme daquele jeito. Por isso que toda a integração logística ela é importante, é isso que está acontecendo. Nós estamos falando de um porto, estamos falando de rodovias, estamos falando de ferrovia, enfim, é um projeto realmente de grande porte. Pode passar, por favor. Essa aqui é uma imagem do porto inteiro. Lembrem-se, essa é uma imagem artística, porém, ela está baseada no layout de engenharia. Então, ela tem um grande aspecto de realidade. É uma visão geral. Aqui é o cais, os equipamentos de cais. Seriam os maiores equipamentos de cais, chama STS, ou Portainer, como muita gente chama aqui no Brasil. STS é Ship to Shore. Esses equipamentos aqui seriam os maiores Ship to Shore do Brasil. São equipamentos que vão trabalhar a 56 metros de altura abaixo do spreader, vão trabalhar com 2 contêineres de 20 cheios ao mesmo tempo. É um equipamento que em condição operacional ele vai estar mais ou menos a 102 metros de altura, em condição de repouso ele vai estar a quase 130 metros de altura. Estamos falando de 9 equipamentos como esse, cada equipamento desse custa na casa de 13 milhões de dólares, cada um. Então assim, realmente é um empreendimento de grande porte. Observem que essa aqui é a S257. Aqui, 40% da propriedade ela está do lado mar, 60% está do lado terra, está do lado oeste da rodovia. E o projeto, inclusive já aprovado com o DR, é de construir um mergulhão, um túnel, um pequeno túnel aqui, para que eu possa unir os dois pátios, eu possa não ter essa interrupção no pátio para a operação, que comprometa a operação. Pode passar, por favor. Eu vou ter algumas vistas mais próximas. Isso aqui é um prédio administrativo. Aqui são os gates de entrada. Nesses gates nós vamos ter leitura automática do ID do container, leitura automática da placa da carreta, da placa do cavalo. Mais para frente pode passar. Pode aqui. Esse aqui é o pré-gate, onde isso acontece. Eu tenho aqui inspeção de avaria automática, feita com scanners. Ali na frente eu tenho balanças. E ali é onde o motorista é reconhecido por reconhecimento facial ou biometria. É uma área alfandegada. Uma área alfandegada, não pode entrar um gato ali dentro se a Receita Federal não ficar sabendo. Ela tem que ser informada de tudo. A partir do momento que você entra em um recinto alfandegado, seja pessoa, seja caminhão, seja veículo, seja carga, ele tem que ser rastreado, ele tem que ser identificado e ele tem que ser monitorado. Porque isso é algo que está relacionado à questão do alfandegamento. Okay? Então, consequentemente, aqui é um pré-gate e aqui é um gate. Os caminhões eles vêm da S, passa por aqui e passa por aqui para entrar para dentro do terminal. Pode passar. Aqui é uma visão mais próxima do próprio gate, tá vendo? Só para vocês verem como que vai ser. Isso está bem realista daquilo que a gente pretende fazer, do que a gente está projetando. A gente está seguindo alguns modelos bem interessantes assim que existem hoje no Oriente Médio, alguns portos muito modernos, tá? Pode passar.
Aqui é uma vista do próprio pré-gate também, mais próxima. São várias imagens. Essa aqui também é do gate, para vocês terem uma noção. Aqui ele saindo. Aqui a gente está entrando dentro do porto, né? Por isso que eu coloquei que é um tour virtual. Isso aqui é um scanner. O escaneamento de carga containerizada é obrigatório. Faz parte da COANA, que rege a questão do acesso ao recinto alfandegado. Esse scanner aqui, ele consegue penetrar em 320 milímetros de aço maciço, ele consegue detectar carga orgânica, ele consegue detectar radiação, é um negócio bem interessante, tá? E isso com ele passando, ele não para, ele simplesmente passa, e aí ele gera aquela imagem em 4 cores, essas 4 cores elas são normatizadas internacionalmente, ele cria quase uma imagem em 3D do que está lá dentro. E se tiver uma pessoa, vai aparecer o corpo daquela pessoa para efeito de tráfico humano, para efeito de contrabando biológico, para efeito de terrorismo, para efeito se você colocar uma arma atrás, se você colocar caixa de cigarro no meio de mudança, por exemplo, tudo isso aparece. Pode seguir, por favor. Aqui é uma vista. Esse aqui, o scanner, ele está bem realista. Ele só está com uma rampa um pouco alta, mas ele é assim mesmo. Ele passa direto. E esse aqui é um acelerador. É o acelerador que produz essa imagem do scanner. Ok? Aqui é uma vista elevada. Essa área aqui é uma área onde os lacres ele é inspecionado, onde a castanha do container é liberada. Pode passar. Essa aqui é a área de inspeção de lacre, toda a carreta que chegar, ela vai encostar de ré aqui, aí eu vou ter uma pessoa que vai inspecionar o lacre que está aqui, se está de acordo, se o que está lá é o que foi declarado. A questão da Receita Federal, a preocupação da Receita Federal diz respeito a desse caminho, né? Respeito à questão do fisco, né? Da questão fiscal. A preocupação do ISPS Code da Polícia Federal está relacionada ao fato de que um porto ele é uma área de segurança nacional. E em sendo uma área de segurança nacional, há o risco de sabotagem, há o risco de terrorismo e etc. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Até um canil a gente vai ter que construir dentro do porto para os cachorros da Polícia Federal. Pode ir lá. Esse aqui é um armazém, volta se foi depressa. Esse é um armazém, não me lembro, 16 mil metros quadrados, é isso? Você lembra? 15 mil metros quadrados, é uma área grande de armazenagem. O porto, ele recebe a carga, ela está unitizada, né? Ela está ovada, ela está dentro do container. E ela está sendo nacionalizada, eu posso desovar, eu desunitizar ela aqui e armazenar no meu armazém e dele sendo despachado, por exemplo, para um CD, através de um caminhão-baú, uma coisa assim. Eu trabalhei em Suape, lá em Pernambuco, lá em Ipojuca. Lá, por exemplo, a gente recebia peças que vinha do exterior para a fábrica da Jeep, que ficava em Goiânia. E eles armazenavam no nosso armazém do porto, e ia levando do armazém à medida da necessidade da linha de produção. Ok? Pode seguir. Aqui, essa máquina aqui é uma Hitstacker, é uma máquina que movimenta container cheio, 45 toneladas. Pode seguir. Também, pode seguir. Esse aqui é uma vista da área de inspeção e vistoria do armazém, pode continuar. Aqui é uma vista diferente do mesmo armazém, pode continuar. Também uma vista mais próxima do armazém. Aqui é uma vista do pátio. Esses contêineres brancos aqui, eles são contêineres refrigerados. Nós temos vamos ter a capacidade de receber 1.890 contêineres refrigerados em 3 quadras. Hoje o Espírito Santo não produz carga refrigerada assim, mas para o hub, essa quantidade aí faz sentido, para receber carga refrigerada, né? E aqui, essas cargas refrigeradas, ela pode ser tanto congelada quanto resfriada. Eu posso ter carga de mais ou menos 2 graus, eu posso ter carga menos 18 até menos 21, menos 22 graus. E esses contêineres, quando chegam aqui, eles têm que ser ligados, eles têm que ser plugados no terminal. Então ele tem umas plataformas aqui no meio, para eu ligar esse container e ele ficar ligado. E esses aqui são containers normais. Esses equipamentos aqui são os RTGs, ele que movimenta esses containers, tirando do caminhão, botando em cima, tirando daqui, botando em cima do caminhão. Pode seguir. Aqui é uma vista próxima lá do cais. Esse navio aqui é um navio Ho-Ho. Ho-Ho não é o Papai Noel que está rindo, né? Esse é o tipo de navio que transporta carga rodante.
Esse navio, na traseira dele, ele tem uma rampona que abre assim e sai aquela quantidade enorme de veículos que tem lá dentro. Do lado de lá é um navio conteneiro de grande porte, tá vendo? Olha lá que tamanhão. E esses equipamentos aqui são os equipamentos que retiram do container. E esse aqui é um Capesize. É um navio de transporte de granel. E aqui eu tenho um shiploader, é um carregador de navio que tira da correia transportadora e joga para o navio. O Brasil exporta grãos e importa fertilizante. É o que normalmente a gente faz. Pode ir. Aí é uma vista do outro lado do cais também. Aqui uma vista também do próprio cais, né? Aqui nós voltamos à vista do mergulhão, só que aí aqui olhando pelo lado de cá. Ele está entrando aqui e ele sai do outro lado. Olha aqui para vocês verem, tá vendo? Eu não me lembro exatamente essa distância aqui, 100 e poucos metros, mas ficou um projeto bastante interessante, porque aí eu consigo manter o fluxo rodoviário sem impactar a vida da comunidade do entorno. Na verdade, é até uma melhoria, porque o que a gente vai ter que fazer é melhor do que o que está lá fora hoje, que é o que está lá atualmente, né? Então, consequentemente, a gente traz uma melhoria para a região. Pode seguir. Aqui é uma vista geralzona. É lógico que essa área de cá, tá? O pátio leste, ele está em revisão. Esse layout aqui, ele não é exatamente dessa forma. O pátio oeste, ele está mantido dessa forma. Daí a gente já está em construção. O que nós estamos construindo? Nós estamos dragando, fazendo a dragagem de aprofundamento. A dragagem está sendo feita pela própria Imetame. A Imetame constituiu uma empresa de dragagem. Em nenhum porto tem isso, tá? A dragagem é uma das atividades mais caras, mais dispendiosas para a construção de um porto. E nós estamos dragando às vezes de 2 metros, de menos 2 para menos 17. A Imetame constituiu uma empresa no exterior, que faz parte do grupo, que já está sendo, inclusive, assediada para prestar serviço depois. Provavelmente é isso que deve acontecer, né? Mas a dragagem toda está sendo feita assim e já está bastante avançada também. E a Imetame, que é uma escavadora subaquática, que chama backhoe, né? E a Imetame já comprou uma outra draga agora, que é uma hopper, que é como se fosse um aspirador, né? E que até o fim do ano ela está sendo ampliada lá na França, e aí ela vai chegar para dar continuidade à dragagem da forma como está acontecendo. Pode ir? Volta só um pouquinho, deixa só essa imagem aqui. Gente, olhando para isso aqui, só para eu finalizar aqui a minha fala, eu sei que fica pesado, mas nós estamos falando de um complexo portuário de uma importância muito grande. Porque, primeiro que eu não estou falando, se fosse só, entre aspas, um terminal conteneiro, já vai se caracterizar como um dos maiores terminais de contêiner do Brasil. Hoje, os maiores terminais de contêiner não movimentam esse volume todo que nós estamos nos propondo a movimentar. Tá? Hoje, o Itapoá da vida, que é um terminal que eu considero exemplo, eu conheço o terminal e lembro quando ele foi lançado, há uns 13 anos atrás. Hoje, esse terminal movimenta na casa de 1 milhão de TEUs. E é um terminal maduro, é um terminal bonito, bem construído. Nós estamos falando de um terminal 60% maior que isso. Se fosse só o container, já seria fantástico, já seria maravilhoso. Mas nós estamos falando de um terminal de carga geral, nós estamos falando de um terminal de granel sólido, estamos falando de um senhor terminal de granel líquido. Então é um complexo portuário e a Imetame se posiciona, nesse caso, como uma espécie de administrador do condomínio, uma espécie de autoridade portuária privada. Esse modelo operacional no Brasil hoje ele não existe. Então existem muitas oportunidades e nós estamos começando do zero. Somos um porto greenfield, somos um projeto greenfield. Então projetos como esse, para divulgar o que a gente está fazendo e o que a gente já está começando a trabalhar com as instituições, de ensino e tudo, estamos conversando com a FACS, justamente para quê? Porque nós vamos ter que preparar gente para absolutamente tudo, da atividade mais simples à atividade mais complexa do porto. E tem muita coisa que só vai se aprender lá no porto, só vai se aprender fazendo lá, é lá que vai aprender, tá? Então, basicamente é essa. Eu agradeço, sempre essa oportunidade aqui de estar mostrando esse projeto. Não é PowerPoint, se você for lá você vai descobrir que é tudo verdade e que está ali. E se você quiser sujar o pé de lama, vai lá que você vai estar no meio de um canteiro de obra. Temos 500 pessoas construindo esse troço, fora o primeiro andar inteiro de engenharia desenhando esse porto 24 horas por dia. É isso que tem lá hoje acontecendo, tá bom?
Quero dar os parabéns para vocês que ficaram até aqui, tá? Alguém tem alguma pergunta? Bom, temos uma mão levantada lá. Vem cá, vem fazer sua pergunta aqui. Eu quero saber qual... Eu quero saber o quantitativo de pessoas trabalhando na emissão do Porto. Vamos lá. O Porto, a gente está... É uma informação que eu não passei. Nós desenhamos o Porto de container, falando do container, tá, gente? Que é o que está na frente da fila, para ser implantado em 3 fases. Só que nós desenhamos agora uma espécie de subfase, uma fase anterior à primeira, que é a nossa operação enxuta, para entrar em operação no segundo semestre de 25, primeiro semestre de 26, ok? Já na operação plena, na primeira fase, né, na fase 1A. Para o terminal de container, nós estamos falando, no mínimo, no entorno de quê? Umas 800 pessoas, correto? De largada. Isso direto. Ou seja, isso participando da operação, participando do planejamento. Porque uma atividade portuária... 24 horas. Porto funciona 367 dias no ano. Não tem tudo isso de dias no ano, né? Então teria que ser um pouco menos do que isso. Todas as atividades do Porto, sejam elas pegando... Isso que eu estou falando é de diretos, tá bom? Isso que eu estou falando é vertical, é da Imetame. Porque além disso, no entorno do Porto, e sem contar a ZPE, que é uma iniciativa da Imetame, não necessariamente ligada ao Porto, porque é um serviço que vai ser prestado, então nós já estaríamos falando entre 800 a 1.000 pessoas para o Porto, só de container, na primeira fase, ok? Pensando nas fases posteriores, só no container a gente praticamente quase dobraria, não chegaria a dobrar, mas aumentaria também. Fora isso, a atividade do Porto ela vai alavancar todo o entorno. E esse entorno, nós vamos ter Redex, a gente vai ter galpão logístico, nós vamos ter EAD, e quem viver verá. Quem tiver a oportunidade de ter uma área lá, vai montar um galpãozinho e vai começar a consertar container. E vai começar a prestar serviço também para o Porto. Mas para o Porto a resposta seria essa. Para o Porto de container, fora os outros, ok? Fora comércio, restaurante... Não, e fora o terminal de líquido, fora o terminal de grão, fora o terminal de carga geral. Então eu estou falando só do terminal de container, entendeu? E fora tudo isso que você está falando aí. Esse povo come, esse povo... Exato, o povo come, bebe, dirige, dorme, né, precisa de hospedagem e aí vai, tá bom? Quer dizer, é um empreendimento ligado com o outro e tudo promovendo o crescimento da região. Ok? Um projeto desse aqui, ele é um projeto de uma década. Com certeza. Tá certo? A gente não constrói, a gente não pisca o olho e no dia seguinte está pronto. Aquele cais lá, ele está sendo construído, ele está sendo construído. Nós estamos fazendo terraplenagem, estamos fazendo dragagem, estamos fazendo quebra-mar, estamos construindo cais. Nós estamos fabricando concreto, estamos fazendo forma de pré-moldado para tudo quanto é coisa. E estamos avançando 9 metros por semana, de um cais de 1.100 metros. Faz a conta. Ou seja, só esse cais do lado de cá, não tem... É meio fisicamente impossível que ele seja mais rápido do que isso. Até porque 4 elefantes no Fusquinha, a gente coloca o 5º, não entra mais. Ali não tem jeito. Não cabe 5 elefantes ali, entendeu? Então, querendo ou não, nós vamos avançar para 2027 para efeito da construção desse cais, vamos avançar para 2028 para a construção do outro. Então nós estamos falando de um projeto de construção que ele extrapola no mínimo 2 mandatos. Tá? E aí tem toda essa... Porque é lógico que aqui eu estou falando do Porto, mas não é só o Porto, estou falando de todo o resto. Tá certo? E isso aqui é para o futuro, um porto desse ele é construído para 100 anos. Você não faz um projeto desse pensando em 10 anos de existência. Um equipamento daquele ali, o ciclo de vida dele são 30 anos, 25 a 30. A gente revitaliza ele vive mais 30. O equipamento daquele dura 60 anos. Eu já queria então emendar na minha pergunta. Porque eu vi quando você falou sobre o maior navio que hoje circula e que o porto vai estar preparado para receber. Quais são as perspectivas de evolução disso aí? Qual vai ser o próximo grande navio? A gente é capaz de ter um navio maior do que esse ainda
circulando pelo mundo, e como que o porto vai se encaixar nesse provável crescimento do setor? Hoje a questão dos navios é interessante. O crescimento dos navios de 20, 30 anos para cá foi um negócio exponencial. Saiu-se de pequenas embarcações de 140 metros, 2 mil teus, para uma embarcação de 400 metros, 23 mil teus, 24 mil teus. Só que hoje existem restrições que estão no mundo, que são os canais. É o canal de Suez, é o canal do Panamá. Então, assim, chega um dado momento que esse crescimento ele não está sendo muito mais viável, pelo menos não por enquanto, não para a nossa era. Tá certo? O que está se colocando agora hoje nesses grandes navios? Já não está se falando muito em aumentar o tamanho deles, está se falando em aumentar a eficiência deles. Por exemplo, os grandes navios, tanto da CMA, quanto da MSC, quanto da Maersk, eles já estão vindo operando com LNG, que é o Liquefied Natural Gas. Nós nem temos como abastecer esse tipo de navio aqui no Brasil, pra você ter uma noção. Por que isso? Por causa da questão climática, por causa da questão da performance, por causa da questão da pegada de carbono, por causa da questão do dinheiro que custa esse combustível. O maior custo de uma navegação é o combustível dele. Então, hoje, o que se faz é se colocar muita automação. O nosso porto é entupido de automação. Por quê? Porque eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter produtividade, eu tenho que ter rastreabilidade. São as 3 coisas que eu tenho que ter. Tá certo? Então, assim, esse limite agora, ele já chegou. Não se consegue muito fazer além do que está aí. Então, nós temos uma geração de 50 anos pela frente. Mais ou menos isso. E esses navios, inclusive, hoje, eles são extremamente restritivos. Porque não é qualquer lugar que recebe. Nós estamos nos dispondo a ser o primeiro. Vamos tentar beber água limpa. Então esse é um diferencial que provavelmente vai permanecer durante muito tempo. Muito tempo, é isso. Exatamente, muito bom. Por bastante tempo. Muito bom. Excelente para as perspectivas de crescimento da nossa região. Eu gostaria de saber... Para quem que é a sua pergunta? Para o Júlio. O que você falaria para uma pessoa para se destacar nesse rumo? Igual eu, como sou nova, queria entrar nesse rumo e eu não tenho ideia o que fazer. Quando você fala rumo, você está falando no sentido, por exemplo, de trabalhar com logística, de trabalhar com porto. Tá bom, ok. É porque rumo, de repente, é um concorrente, né? Eu não... Tô brincando. Quando você está me perguntando, eu pedi a ela que fizesse aqui, porque essa pergunta dela é extremamente interessante, né? Vamos lá. A atividade portuária, ela tem espaço para uma infinidade de especialidades. O Jefferson, que está aqui, ele é da área do direito. E ele trabalhou na operação e você era supervisor de operação, não era, Jefferson? Você foi supervisor de operação, ele trabalhou em implantação de terminal lá no Maranhão, a experiência que ele tem, que esse cara tem. Então, você observa que na atividade portuária existem possibilidades de aplicação de uma multiplicidade de habilidades muito grande. Porque você trabalha com avaria, você trabalha com cliente, você trabalha como fiel depositário. Fiel depositário é uma função importante. Planner de navio, planner de pátio. Ou seja, o planejador é o cara que entende, que vai planejar de onde vai, para onde vai, quem é que faz, para quem que traz, que hora que vai. Fora isso, tem toda uma área de engenharia, né? O porto em si é uma atividade complexa. Então, a manutenção, eu vou ter uma equipe de engenharia dentro da manutenção para tocar o dia a dia, para tocar a rotina. A gente tem engenharia para tocar a rotina dentro do porto. Então, assim, o que a gente precisa pensar? Eu não sei qual é qual é a graduação, a formação que você está procurando. Mas, por exemplo, existem determinadas formações que elas vão te preparar para um monte de coisas. Uma delas seria, por exemplo, alguma das engenharias, ou a própria engenharia de produção, que te transforma em uma pessoa mais habilitada para uma administração mais científica, para uma administração mais de engenharia e tudo mais. Uma língua estrangeira, ou mais de uma língua estrangeira, na atividade portuária é extremamente importante, seja o espanhol, seja o inglês, daqui a pouco vai ser o mandarim, não é? Então, assim... Só o fato de você estar buscando uma qualificação, por exemplo, dentro de uma instituição de ensino, que você está indo do técnico para a sua graduação, para o porto a gente vai oferecer treinamentos, porque nós temos um desafio enorme. Para pensar, não é só o porto que está sendo construído, a Suzano também está ampliando, ela também vai ampliar.
nós vamos ter que disputar gente no tapa. Como é que faz? Nós não vamos ter gente. A intenção é legítima de tentar manter a prata da casa aqui, de tentar utilizar o máximo possível das pessoas que estão aqui, porque é melhor para todo mundo. O propósito é desenvolver a região. Se eu tiver que trazer todo mundo de fora, se for necessário, a gente vai ter que trazer de fora mesmo, não tem jeito. Eu vou trazer alguns multiplicadores, mas a gente tem que trazer alguns multiplicadores para a gente que está dentro de casa. Então, nesse sentido, teria que pensar o seguinte, eu acho que eu não consigo ser muito específico naquilo, ó, estuda isso ou estuda aquilo, porque a atividade portuária em si, ela é ampla o suficiente. Eu recentemente encontrei uma jurista que hoje é bastante presente aí fora e tudo, que trabalhava como advogada lá no terminal de Vila Velha comigo, com a gente. Então lá tem espaço para todo mundo, tem um espaço para um pessoal de compras aguerrido, né? Tem um espaço para a parte administrativa do terminal, ela não é simples. A atividade portuária, ela é uma das áreas mais reguladas do Brasil, a gente responde para 20 órgãos, quase que as mesmas coisas. A ferroviária também é muito regulada, então a gente tem que produzir muita informação, a gente tem que dar muita satisfação a Deus e ao mundo, e você tem que ter gente para tudo isso. E aí você tem tanto o pessoal de campo, para quem gosta de ir para campo, trabalhar em campo, também tem toda aquela parte administrativa para trabalhar com documento, para trabalhar com planejamento, para trabalhar com inspeção, para trabalhar com avaria, para trabalhar na área da segurança, segurança corporativa, segurança empresarial, segurança de pessoas, valorização da vida e etc. Ou seja, as oportunidades elas são enormes. Tá? Então, assim, eu acho que é o que eu consigo falar. De maneira muito específica, eu nem conseguiria ficar, porque isso teria que reduzir muito. E o porto, a atividade portuária ela é muito ampla, então tem espaço. Que tem espaço, tem. Né? Foi muito interessante a apresentação que o Júnior fez, quando ele falou sobre aquelas habilidades, aquela coisa toda. O secretário também falou, essas habilidades comportamentais, habilidades relacionais e tudo mais. Essas aí, tem gênio que está sendo demitido por não ter. Então isso não adianta, porque gênio, inclusive, dá um trabalho danado trabalhar com gênio. Gênio normalmente é complicado, gênio é difícil, entendeu? Então é desenvolver habilidades relacionais, é desenvolver habilidades comportamentais, idioma sempre importante, e dentro das suas capacitações que estão aqui, com certeza algum espaço a gente tem para poder aproveitar o seu trabalho, a sua mão de obra, o seu talento ali no porto.